Pilastra da Verdade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão, mais um vídeo aqui para o canal Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos. Desta feita com um vídeo bem engraçado. Esse vídeo vai ser bem engraçado. Madeira de dar endoito aqui, ó. Pau de quina. Madeira de dar endoito em ideias, ações, comportamentos que não tem nada a ver com a realidade do dia a dia. Ok? Uma história muito legal que veio para mim da cidade de Itapitanga, Santa Catarina. E quem mandou essa história para mim foi José Neto. Um abraço a José Neto, que mandou essa história para mim de uma cidade chamada Itapiranga, Santa Catarina, se não me falha a memória. E a história é bizarra. Um cidadão, um irmãozinho, eu vou botar o nome aqui, eu vou criar o nome, irmão Flustreco, para não dizer o nome dele, inventou de orar sozinho num monte que ele não conhecia. Madeira de dar em doido. Presta atenção, que coisa. O que é que passa na mente de uma pessoa religiosa fanática que acredita em coisa que não tem nada a ver? Presta atenção. Foi o que ele fez. Ele viu um monte, uma montanha, e ficava distante da casa dele, naquelas regiões ali. E ele disse, eu vou orar naquele monte. Vou orar naquele monte, porque Deus vai falar comigo diferente, porque no monte Deus fala diferente, porque ali não tem pecado, não tem prostituição, não tem nada, é um lugar sagrado, assim como Moisés orava lá no Monte Sinai, e eu vou orar e Deus vai falar comigo de uma forma especial. A mulher disse, homem, você já foi naquela região lá? Nunca fui não, mas eu vou. Homem, tenha cuidado, homem, porque você nunca foi lá, você não sabe. A dificuldade de chegar naquele setor lá, você não sabe de quem é aquilo ali, quem é que está por ali, a quem pertence, eu não quero nem saber. Eu vou orar naquele monte. Eu senti de Deus de orar no monte. E o irmão Flustreco saiu por volta das 4 horas da tarde, apenas com um facão na mão, segundo eles, dele, para cortar o caminho, né? Alguns galhos, para chegar até o suposto monte local. Olha o que se passa na cabeça de uma pessoa religiosa. Gente, eu já fiz essas loucuras também. Eu já fiz essas loucuras de orar em monte. Trabalhava o dia todo, situação muito difícil, um trabalho cansativo, em cima de andaime, que eu já trabalhei como letrista, pintando fachada de comércios, antigamente, hoje não se faz mais isso, bem poucos que trabalham nisso, né? Que hoje tudo é computadorizado, hoje ninguém importa mais para letrista, mas eu trabalhei, eu subi em andaime de quase 10 metros de altura, durante o dia trabalhando, cansado, pensa num cansaço físico, chegar em casa, descansar, dormir para no outro dia começar novamente o serviço descansado. Mas eu inventava, com alguns amigos que eu tinha, que também eram um monte de maluco. Não estou falando o nome de ninguém aqui, é um monte de maluco. Porque a religião faz isso. Vamos pro monte. E eu ia para um tal do monte. Mas acontecia tanta coisa nesse tal de monte. Tanta coisa que acontecia. E daqui a pouco eu digo algumas coisas que aconteciam nesse tal de monte. Vamos falar do irmão Flustreco. O Flustreco pegou um facão, não levou nada para comer, nada para beber. E ele achou de orar no monte, uma distância de uns 5 a 6 quilômetros da casa dele, no meio do mato. E ele entrou, começou, corta aqui, corta ali, corta galho aqui, caminha, vai. 4 horas da tarde, segundo a história que chegou para mim. 4 horas da tarde. Ele deve ter chegado nesse monte por volta das 5h30. Deve ter tido aí uma dificuldade, claro, no local muito de difícil acesso.
1h30 mais ou menos para chegar nesse local, cortando galho aqui, galho aqui. Só que ele esqueceu de marcar. Claro que também não tem nem como, porque ele ficou lá até a noite. E ele chegou nesse tal do monte e começou lá no reteté de Jeová e começou a lá chuiando a cana, Jesus está aqui, ô Senhor, fala comigo, como falava com Moisés, no Monte Sinai, fala comigo, tem tudo mental. Qual é Moisés? Falou com Deus coisa nenhuma, que isso nunca aconteceu, gente, isso tudo é mitologia, bota isso na mente de vocês. E o tempo passou, chegou à noite, ele tinha ido 4 horas, chegou lá às 5h30, anoiteceu e ele lá. E ele ficou, e aí ele se empolgou. Deve ter ficado até umas 8h30, 9 horas da noite, mais ou menos, tudo escuro, ele inventou de voltar para casa. Agora eu vou voltar. Voltar como? À noite escura, no meio do mato, como é que ele ia lembrar o local que ele passou? Tinha um local que ele passava no meio do mato, cortava alguns galhos, mas ia. Como ele ia lembrar? Não, orou, não, de Jesus a me mostrar o caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai me mostrar o caminho, assim como eu cheguei aqui, eu vou chegar na minha casa. Eu podia amanhecer o dia aqui, mas eu não vou amanhecer o dia aqui, porque eu vou trabalhar amanhã cedo, então eu tenho que chegar em casa hoje ainda. Isso já era de 10h30 da noite, para frente, e ele inventou de voltar. Achando que Jesus ia mostrar o caminho para ele. Presta atenção, gente. Presta atenção na história, que a história é engraçada, mas é preocupante. Ainda em pleno século XXI, isso acontece na mente de pessoas. Pleno século XXI, gente. Ainda tem pessoas que ainda se deixam levar por isso, pela sua mente, por aquilo que alguém ensinou, orar num monte sozinho, num lugar desconhecido, numa floresta, passar por dentro de mataria, onde não conhece, onde pode encontrar cobra, peçonhenta ali, outro tipo de animal, e ser pior. Não, eu confio no Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor, e eu vou orar, vou me preparar, vou me encher de poder, e só num monte para se encher de poder, assim como Elias e assim como Moisés, que eram nos montes que esses homens se enchiam de poder. E ele resolve voltar. Só que ele se perdeu. Ele entrou em um caminho que não era o caminho que ele tinha passado. Caminho não, era um local qualquer. E aí veio ele procurando, e vai ele procurando, e vai ele procurando. Quem disse? Quem falou que ele achou o local? Quem disse para você que Jesus mostrou para ele, esse Jesus que ele acredita, o caminho de casa? E ele se embrenhou dentro da mata, em outra direção. E o tempo foi passando, e vai ele começou a se desesperar porque ele não conseguia chegar no local onde ele tinha entrado pela primeira vez, saindo das mediações da casa dele, que segundo a história ele morava num tal de um sítio recanteado dessa cidade. E vai ele. Aí começou a se cortar, questão de galho, se ferir, rasgou a roupa, e vai ele se desesperou, e Jesus me mostra o caminho, Jesus me mostra o caminho, Jesus me mostra o caminho. Que caminho, coisa nenhuma. E amanheceu o dia, e ele perdido no meio deste mato. E a mulher já preocupada, falou, por que o marido foi para o monte e até agora não voltou? Será que foi arrebatado? E aí fala para alguém, olha, meu marido saiu de ontem, 4 horas da tarde, para ir orar no monte. Será que ele voltou e está na casa de alguém orando? Na casa de... Não, porque é de costume chegar para ir trabalhar e ele não chegou. E o que é que a gente faz? Vamos chamar alguns irmãos aí, algumas pessoas aí, vamos atrás desse homem. E foi isso que aconteceu. E aí juntou lá uns 5, 6 ou 7, aqueles que eram de igreja, aqueles que não eram de igreja, e foram atrás desse homem. Para chegar no monte foi aquele trabalho para conseguir chegar. Quando chegou, viram-se alguns galhos cortados, o local onde ele passou e tudo, mas quando chegou lá, nada. Será que foi arrebatado? Arrebatado não foi. O que foi que aconteceu? Será que alguma coisa, algum bicho pegou? Será que alguma cobra picou? Será que alguma coisa diferente, difícil aconteceu? Grave, vamos atrás. Nada do homem. Isso o que é que a gente vai fazer? Tem que voltar e falar para as autoridades que o homem sumiu. Não, vamos procurar no mato, Aí vira um local
que provavelmente foi aonde ele entrou, achando que ia achar o caminho. Disse, ele deve ter passado por aqui, que tem um local cortado aqui, tem uns galhos cortados. Eu acho que ele deve ter entrado aqui, e entraram. Foram conseguir achar ele no outro dia, 4 horas da tarde, no mesmo horário que ele tinha saído de casa, 24 horas depois que ele tinha saído de casa. Ele caído, desmaiado, fraco, debilitado, que ele não tinha costume de fazer aquilo, todo rasgado, a calça rasgada, a camisa rasgada, Bíblia, ele não sabe nem onde foi que deixou, caiu lá pro meio do mato, ele se desesperou porque não achava o caminho de casa. E ele caiu ali, numa situação difícil. Presta atenção, gente. O que é que a religião faz na mente de uma pessoa? Com fome, com sede. Somente 24 horas. Mas, claro, não tinha levado nada para se alimentar. Acharam ele. E aí conseguiram animar ele. Ele contou a história. Rapaz, eu inventei de vir para esse monte orar, pensando que Jesus ia me mostrar o caminho. Mas eu não achei o caminho, era para eu ter deixado amanhecer o dia, porque era fácil eu saber onde eu passei, eu quis voltar à noite, porque tinha que trabalhar de manhã, e aí entrei no local errado, me perdi, se não é vocês, se não são vocês, eu estava morto, mas vocês estão aqui porque foi Jesus que preparou vocês. Olha a desculpa! Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara, são seres humanos que ajudam seres humanos. São os seres humanos que ajudam os seres humanos. Quando acontece qualquer coisa com um ser humano, se não tiver outro ser humano por perto, você morre. Não tem espírito, não tem anjo, não tem Jesus, não tem diabo, não tem nada que faça nada contra você ou a favor. Quando acontece um soterramento, deslizamento de terra, a língua travou, um deslizamento de terra, que algumas pessoas ficam debaixo ali, se não chegar os profissionais em tempo, essas pessoas morrem. Claro que se o deslizamento de terra em cima, mata logo de uma vez, não tem jeito. Mas, na maioria das vezes, são os profissionais. Um enchente, quando acontece, que casas são destruídas, demolidas, aqueles escombros ali, os bombeiros que chegam, pessoas que chegam ali para tentar ajudar aqueles que ainda estão vivos. Quando acontece um incêndio, quem é que vai estar lá? Os bombeiros. Gente, esse irmão Fulustreco, se não fossem os amigos que moravam ali, que deixaram de ir trabalhar para ir atrás dele, por amizade, porque ele saiu e não tinha voltado, ele tinha morrido. Se não achasse ele tinha morrido, porque já era um senhor, já na idade. Mas só que eles disseram que não, que Jesus não mostrou o caminho para ele, mas enviou pessoas para buscar ele aonde ele estava caído. Gente, que coisa é essa? Madeira de dar em doido nessas ideias de maluco. Agora a pergunta é essa, será? Eu até perguntei para o amigo que mandou para mim a história, será que ele não aprendeu a lição? Será que ele ainda vai fazer uma loucura dessa? Porque esse negócio de orar em monte, isso é uma loucura, gente. Você está exposto a tudo, ao clima, a tudo. Se você acredita em um Deus onipresente, você não acredita em um Deus onipresente, que é onde você está, ele está ali te monitorando, você está orando em monte para quê, rapaz? Você vai para monte orar para quê? Porque o local é contaminado lá na cidade, lá no monte não. Não existe isso, cara. Se o local lá dentro da cidade é contaminado, como vocês dizem, que tem prostituição, tem tudo, então para que existe igreja dentro de cidade? Como é que esse Jesus que vocês acreditam, ele está ali agindo dentro de cidades onde tem tudo que não presta na cidade? Que contradição é essa? Você tem que orar num monte para sentir a presença do verdadeiro Deus, porque na cidade, ali, tem muito pecado, muita prostituição e o Espírito Santo não está ali. E para que a igreja dentro da cidade, cara?
E por que você ora dentro do teu quarto? Por que você ora dentro da tua igreja? Por que você ora em qualquer lugar? Por que você diz que Deus age na sua vida? Que contradição é essa? Não está vendo que isso não tem nenhum sentido com a realidade? Orar em monte, eu já fiz isso. Eu falei para vocês, eu ia orar em monte. Eu lembro, essa é engraçada. Eu lembro que um dos colegas malucos, né, mentalmente iam comigo, um deles fechou os olhos assim, começou a gritar e lá martelhando lá nesse tal desse monte e saiu entregando profecia para um, para outro e entregou profecia para um pé de palmeira. Palmeira, né, que é um tipo de coco que tem aqui no Nordeste. E ele chegou e disse: eis que eu te digo assim, Deus está mandando falar com você, que você se conserte. Quando abriu o olho, era um pé de coco, um pé de palmeira. E disse: rapaz, você está entregando profecia para um pé de coco? Não, isso aconteceu. A gente ria demais. Tinha uns que rodavam assim em cima do monte, e ali começavam a falar aquelas besteiras e saíam embrenhando assim dentro do mato, porque chegava tudo cheio de espinho, rasgado. Não, foi o poder de Deus. Quando o poder de Deus vem, a gente não suporta. Para com isso, é tudo mental, gente. Isso é tudo mental, rapaz. Não. E as mentiras que eles falam, para encerrar o meu vídeo, em cima da tribuna sobre Deus e monte? Não, são tantas mentiras e a gente engole. E teve um que contou uma mentira uma vez, eu estou no culto e eu engoli. Eu falei até em línguas estranhas, não gritei, pulei, glória a Deus, é assim que Deus faz. Depois, hoje é que eu vou entender a mentira que aquele cabra falou ali para fazer nome. Para chamar a atenção quando ele fosse pregar em algum lugar, chamar a atenção, porque é isso que acontece. Ele disse que estava no monte com os irmãos orando e era uma noite bem escura e ali não tinha nada para clarear para ler a Bíblia, que é uma mentira, que todos que vão para esses montes aí à noite geralmente levam lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas. E ele disse que não tinha lâmpada, coisa nenhuma, estava tudo escuro, eles estavam orando. E agora, Senhor, como é que faz para ler a Bíblia, Senhor, para ler a palavra? Diz que Deus falou assim: quebra um galho, um graveto. Ele foi, quebrou um galho de uma vegetação que tinha do lado e colocou o galho assim, orou, e rapidamente o galho se transformou numa lâmpada. Olha que mentira! Se transformou numa lâmpada e clareou tudo, clareou o monte todo. Ele levou o galho em direção da Bíblia, abriu a Bíblia, ele leu a palavra e todo mundo começou a glorificar. E quando ele disse essa história na tribuna, até eu pulei achando que aquilo ali era verdade. Rapaz, isso é coisa de criança, cara. Essa história de carochinho, você acha que um galho vai se transformar numa lâmpada? Ah, mas acontece, é o poder de Deus. É o poder, sabe de quê? Da mentira que está na tua mente, cara. Isso é o poder da mentira. Você que acredita nessas besteiras, nessas histórias de monte. São tantas histórias de carochinhas de monte que se eu contar as histórias que eu ouvia eles falarem nas tribunas, você vai rir demais. Tem muitas histórias que com o tempo a gente vai lembrando. Mas era muita doidice, muita bobeira, madeira de dar em doido, cara. Tá na hora de o ser humano começar a olhar para si, começar a investir em si próprio. Quer acreditar na tua lenda? Acredite, mas viva só por agradecer. Pronto, acredito que é um Deus por aí, foi Ele que me deu chance de viver, de nascer, então tenho que agradecer. Pronto, agora precisa estar se sacrificando em igreja, ir para monte. O irmão Frustreco, se não fossem os amigos ali da região que fossem atrás dele, tinha morrido. Aí dizia, não, ele chegou lá no monte e ali Deus recolheu. E eles iam dizer isso, Deus recolheu ele para a glória, ele estava com tanta unção, tanto poder, que ele não podia estar mais no meio do povo, então ele morreu. E nós achamos ele morto, mas na verdade só foi a carne que estava morta. Claro, com certeza absoluta, ali é só o corpo pecador, mas o espírito subiu para a glória, porque ele foi para o monte, Deus recolheu ele, justamente para levar para a glória. É isso que eles falam. E você acredita, né? Você acredita. Foi mais uma história do canal Pilastra da Verdade, madeira de dar em doido, e o conto do seu vigário para nós. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.